Graça e a paz, eu venho compartilhar com vocês uma palavra de fé nesse dia de hoje. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais vida, assim como você foi alcançado. A palavra que eu tenho para compartilhar hoje se encontra lá no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 12, onde vai mostrar Faraó afligindo o povo de Deus. Por que que o Faraó estava afligindo o povo de Deus? Porque o povo de Deus se tornou escravo daquele lugar. Um tempo atrás, houve uma grande fome na terra e o povo de Deus precisou ir atrás de provisão. E eles chegam na onde? No Egito. E quando eles chegaram lá, eles viram quem? José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos. Ele estava sendo governador do Egito, ele estava governando. E ali ele reconhece os seus irmãos e pede para que a sua família pudesse descer para o Egito, morar lá. E lá eles estabeleceram, eles ganharam casa, comida, terra. Estava tudo certo. Mas a palavra diz que o tempo passou. O faraó da época morreu, José morreu também. E esse faraó aqui, o qual nós estamos falando, ele não conhecia a história de José. Ele não conhecia a história do povo de Deus. E por isso que ele olhava para aquele povo e ele via aquele povo crescendo de uma maneira sobrenatural. E ele olhava e ele começou a ficar com medo daquele povo. Ele começou até a imaginar, se esse povo se voltar contra mim, eu estou perdido. Se esse povo se voltar contra a minha nação, nós estamos perdidos. Ele começou a desenvolver uma ansiedade. Ele não conseguia mais viver o presente, ele estava querendo viver o futuro. Quantos aqui agora que está me ouvindo, está passando por uma situação assim, desenvolveu um pensamento acelerado, pensamento do pânico, síndrome do pânico, não consegue dormir direito, não consegue se alimentar direito, só fica pensando, os seus pensamentos estão tudo no futuro, você não consegue viver o presente. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do nome do Senhor Jesus, está sendo quebrado tudo isso na sua vida, está sendo arrancado. Em nome do Senhor Jesus. E a palavra diz que ele começa ele fica triste, ele fica preocupado diante daquela situação e ele tem os pensamentos a respeito do povo de Deus. E ele começa a falar assim, vamos afligir eles, vamos dobrar o trabalho deles, porque assim eles não se multiplicam. Ei, ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo que aquilo não era o povo, aquilo não era pelo poder do povo, não era o povo que estava fazendo aquela multiplicação, mas era Deus. É isso que as pessoas não entendem na sua vida. Ele está olhando para você, está vendo as pancadas que você está recebendo, está vendo as afrontas que você está recebendo, mas mesmo assim você continua crescendo. Glória a Deus, aleluia. Você continua crescendo, sabe por quê? Porque Deus está com você. Deus está com você. Faraó não ia entender aquilo, sabe por quê? Porque ele não sabe que foram as palavras que Deus entregou nas mãos de Abraão. Deus chega num dia na vida de Abraão e fala assim, Abraão, você consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Ele fala, claro que não, meu Senhor. Você consegue contar a areia do mar? Claro que não, meu Senhor. E ali Deus dá uma palavra para Abraão. Ele fala assim, será sua descendência. Você será pai de nações, a sua semente será uma semente forte, aleluia. A sua semente será uma semente forte na terra. É essa promessa que Deus entregou para Abraão e a mesma promessa que Deus está entregando para nós. É a mesma promessa que está sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você está aí de pé. É por isso que tantas lutas que você tem passado, mas essas lutas não têm te abatido, porque existe uma palavra de Deus sobre você. Aleluia. E ali a Faraó começa a afligir aquele povo. Ele fala, vamos fazer mais. Vamos fazer mais para que esse povo venha paralisar, para que esse povo venha parar com esse crescimento. E assim o inimigo tem feito na sua vida. O inimigo tem levantado com coisas e mais coisa para te paralisar. Mas a palavra de Deus sobre você vai crescer. Vai crescer. Por mais que a sua terra, você está olhando para a sua terra está seca. A sua terra está improdutiva. E você está achando que essa semente que você lançou nesse solo não vai crescer. Mas a palavra do Senhor está dizendo, vai crescer. Lá no Salmo 1 está
fala sobre a água do Senhor. A palavra diz que é a água do Senhor que rega as nossas raízes. Então, por mais que você está olhando para a sua vida e você está vendo dificuldade de crescimento, você está vendo dificuldade para você sobressair dessa situação que você se encontra, Deus está falando para você neste dia de hoje, sou eu que rego as tuas raízes. Aleluia. Sou eu que rego, então vai nascer, vai crescer, vai frutificar, vai dar sombra. Vai ter frutos, aleluia. Você é essa árvore. Deus plantou à beira do ribeiro, aleluia. Então o faraó olhava para aquela situação, ele achava que ele podia conter. Ele podia conter. Deus olhou e falou assim, só porque você está tentando me conter, eu vou multiplicar mais ainda. Deus já ia te abençoar, mas porque tentaram atrapalhar o crescimento de Deus na sua vida, Deus está falando para você hoje, vou te abençoar mais ainda, aleluia, mais ainda, glória a Deus, nada vai te parar. Nada vai te parar. Tantas coisas já tiraram de você, achando que ali seria seu fim. Tantas coisas já roubaram de você, achando que ali você ia parar. Tantas coisas já arrancaram das suas mãos, achando que você ia parar, mas tudo que Deus te deu foi força para você continuar. Sabe por quê? Porque o seu Deus é o Deus que cuida de Israel, e o Deus de Israel, ele não dorme. Aleluia. Aleluia, ele não vai te parar. Ele não vai te parar. Quantas coisas ruins você tem passado, quantas percas você já passou por esses dias, e você está falando, eu não aguento mais, eu não dou conta mais. É porque Faraó está te afligindo, Faraó está querendo ver você na exaustão, para você desistir de tudo. Mas a palavra para você hoje, Deus está com você. Ele está com você. A palavra diz assim, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Você também vai vencer. Então essa situação que você está passando não vai ser seu fim. Deus não vai deixar você findar sua história diante dessa situação triste, diante desse caos. Não, o que Deus tem para você é maior e melhor. É maior e melhor, entenda isso. Glória a Deus, aleluia. E a palavra diz que aquele povo foi crescendo, mesmo diante das aflições. Então essas aflições que você está passando, essas afrontas que o inimigo tem levantado contra você, contra a sua vida, tem levantado no seu trabalho, quantas calúnias tem levantado diante do seu nome. Mas a palavra diz que nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu emprego, aleluia. Não vai prosperar, porque o Deus de Israel está cuidando de você, glória a Deus, aleluia. Aquele povo, ele estava ali sendo afligido, o faraó estava pensando por um momento que eles não tinham ninguém. Tem pessoas que acham que você está uma largada aí, que você não tem ninguém por você, que não existe um Deus na sua causa, mas Deus está falando com você neste dia de hoje, eu estou contigo. Eu nunca te abandonarei, aleluia. Essa é a palavra para mim e para você. Estarei contigo até a consumação desse século. Então não temas diante dessa dificuldade que você está passando, não temas diante dessa aflição que você tem vivido, porque Deus está contigo, Deus está com você nessa batalha, nessa luta, nessa peleja. Deus está com você, assim como Ele esteve com aquele povo nunca esteve só, aquele povo nunca esteve sozinho, sabe por quê? Porque Deus estava lá de cima olhando e vendo. Deus está te vendo, nesse meio nessa multidão aí, ó, que você se encontra, Deus está te vendo. E Ele vai chamar o seu nome, aleluia. Ele vai chamar o seu nome. E essa mesma multidão hoje que está impedindo de você passar, essa mesma multidão hoje que está impedindo de você avançar, vai ser ela que Deus vai usar para colocar você lá na frente dele, trazer você na frente dele. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui com você neste dia de hoje, Ele está te levantando, Ele está te dando força para você prosseguir, por mais que diante dos olhos humanos não tinha condições daquele povo de Deus sair daquela escravidão, mas Deus providenciou quem? Moisés. Deus providenciou Moisés como um homem para ser o libertador daquele povo naquele lugar.
E você sabe quanta coisa que Moisés precisou passar. Quando Moisés nasceu, Moisés não podia nem chorar, porque ele estava sendo escondido. Talvez hoje a sua vida você seja assim. Você não está podendo nem expressar o que você está sentindo, essa dor que você está passando, essa aflição que você está passando, você não está conseguindo nem expressar, porque você não pode falar. As pessoas não podem saber. Mas no momento certo, Deus vai te expor. E aí você vai ver o seu crescimento real e verdadeiro. As pessoas vão saber quem é você. Vão saber que Deus levantou você para ser um libertador na sua casa, na sua família. Vai ser através de você que Deus vai trazer a libertação, que Deus vai trazer o crescimento na sua casa e na sua família. Então não se preocupe diante da circunstância o qual você está vivendo hoje. Não se preocupe, é só um preparo para o que Deus está preparando você para o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. O amanhã, Deus está apostando em você. O amanhã, o futuro da sua casa, da sua família, está diante das tuas mãos, porque Deus está preparando você hoje. Então não desista da situação que você está passando, não desista, por mais que está sendo doloroso, por mais que está sendo afrontoso, não desista, continua, porque Deus está com você e a vitória vai ser certa, assim como foi na vida de Moisés, assim como foi na vida daquele povo que estava lá escravizado, que não tinha mais o que fazer. Deus chegou lá e bateu o martelo a favor daquele povo e aquele povo saiu do Egito. E foi para onde, Carlinda? Para a terra de Canaã. Glória a Deus, aleluia. O dia da vitória chegou. A terra prometida chegou na vida daquele povo. E essa vitória, essa terra prometida que Deus tem para mim e para você, vai chegar na sua vida. Você só precisa crer e permanecer na palavra de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia de hoje, que você venha receber e tomar posse em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.